Bom dia, bem-vindos à aula número 2. Eu sou o professor Sérgio Vieira e aí a gente vai dar continuidade ao nosso curso, né, nessa época de quarentena, para que todo mundo fique aprendendo algo novo, né, que vai ser usado na vida de vocês como profissional de desenvolvimento de software. Então, na aula passada eu mostrei como é que você faz para instalar um sistema de desenvolvimento de software, né, uma IDE, que vai servir para você gerar aplicativos usando a linguagem C ou a linguagem C++. Só que tem algo importante que todo programador, todo desenvolvedor de software precisa saber. O seu código ele vai mudar, certo? Com o tempo. Então, existem formas organizadas, formas que são boas práticas de desenvolvimento de software, são utilizadas pela grande parte das empresas de software, que serve para você controlar as alterações que você faz no seu software, na linha de código do seu software, certo? Então, o maior representante dessas ferramentas hoje em dia é o Git, certo? Então, levando isso em conta, como a nossa aula ela é multidisciplinar, vai servir para todas as disciplinas que eu estou ministrando hoje e também vai servir para você que quer se tornar um bom desenvolvedor de software, né? Qualquer empreguinho de hoje em dia, você vai precisar saber utilizar o Git, né? Então é o seguinte, tem uma apresentaçãozinha aqui, eu vou disponibilizar o link para vocês baixarem. Então a gente vai fazer uma breve introdução sobre o uso do Git como controle de versão do seu código. Então, mas o que é o controle de versão, né? Controle de versão é isso, né? É um sistema que registra as mudanças feitas em um arquivo ou um conjunto de arquivos ao longo do tempo. Basicamente isso. Às vezes, quando a gente não sabe utilizar um controle de versão, o que é que você faz? Você tem um arquivozinho de texto, um documento, e aí você vai criando arquivos diferentes, cópias diferentes desse seu arquivo de texto, como sendo uma forma de controlar as versões diferentes desse seu texto, né? Então, isso é meio problemático, uma vez que você pode se esquecer, pode colocar a data errado, você pode colocar na pasta errada, você pode se confundir de alguma forma, né? Então, o Git é isso. O Git é uma ferramenta que você vai instalar na sua máquina e ela vai controlar todas as alterações que podem existir nos arquivos ou no conjunto de arquivos que você está utilizando. Para nós que somos desenvolvedores de softwares, os arquivos que o Git vai controlar, geralmente, são os arquivos de código-fonte. Então, o Git ele tem uma vantagem bastante grande sobre as outras formas de você controlar a versão do seu arquivo. Essa figurinha ela mostra basicamente isso. Então, o Git ele funciona tanto localmente, ou seja, vai funcionar na sua máquina, quanto através de um servidor. Ou seja, uma máquina que vai estar lá ligada 24 horas por dia, 365 dias à semana, para que essas alterações, a lista de arquivos, fiquem armazenadas. Então, o Git ele tem a vantagem de funcionar tanto como cliente quanto servidor. Então, se essa máquina daqui, seu servidor, parar de funcionar, você pode simplesmente transformar o seu computador, ligado à rede, claro, logicamente, transformar ele em um servidor. Então, os integrantes da sua equipe de desenvolvimento de software, eles poderão continuar trabalhando normalmente, mesmo que o servidor tenha caído, né? Tenha saído fora do ar. Então, isso é uma das grandes vantagens. Então, o Git é feito para isso, para trabalhar, para fazer controle de versões dos seus arquivos e também para você trabalhar em equipe. Então, continuando. Então, primeiros passos, né, que a gente vai utilizar nessa aula de hoje. Estou passando aqui vários slides, mas você pode sair lendo com calma, né, todos os conceitos, saber os conceitos iniciais do Git, a teoria por trás dele é bastante importante. Então você vai basicamente, né, a gente vai basicamente dar uma acelerada, né, porque no intuito, né, sair mostrando tudo, já que a gente vai ver várias outras coisas. Então, atenção, né? Acostume-se a usar o Git em linha de comando, certo? Existem várias ferramentas para você usar o Git utilizando
interface gráfica, né? Mas eu aconselho a vocês entenderem primeiro como se utiliza o Git em linha de comando, para depois você utilizar a interface gráfica. Então você usando a linha de comando, você vai estar melhorando, né? Relembrando sempre os comandos que você vai utilizar, e isso vai fazer mais sentido na sua cabeça. Então, usar o Git inicialmente é um grande obstáculo, como está mostrando aqui esse muro, né? Esse desenho, né? O cara está aqui, colocou uma escada, então para ele subir na escada, pular o muro e chegar aqui no objetivo, né? Precisa de esforço, né? Como eu já falei, né? Vocês sabem que o processo de desenvolvimento de software ele não é fácil, ele precisa de esforço, como qualquer outra coisa na vida, né? Você precisa estudar, você precisa se esforçar. Você precisa tentar e errar várias vezes até que você comece a acertar. Então, Git é isso. Git, no início, vai parecer difícil, mas depois que você se habituar com os comandos, isso vai se tornar cada vez mais fácil. Então, primeira coisa, o Git, ele funciona diferente dos outros sistemas de versionamento de código. Então, a principal diferença dele é que ele guarda o que a gente chama de snapshot. Snapshot é uma foto de uma pasta contendo arquivos naquele determinado instante. Então, quando você tira uma foto de alguém, você registra aquele instante. É como se eu pegasse a lista de arquivos que eu tenho naquele determinado momento e tirasse uma foto. Outros controles de versão, ele guardam diferenças entre a primeira versão e a segunda. Só que o Git não faz isso. O Git guarda uma foto daquele determinado momento. Então, basicamente, para ficar mais claro isso que eu estou falando, tem essa figurinha. Aqui diz respeito aos outros sistemas de versionamento. Então, na minha primeira versão, você vai ter o arquivo A, o arquivo B e o arquivo C. E aqui é a linha do tempo, né? Vai mostrando as alterações que você vai fazendo em cada um desses arquivos aqui ao longo do tempo. Então, na segunda versão, você vai ter o arquivo A com a alteração delta 1. Então, na segunda versão, vai ser gravado somente a alteração do arquivo A e a alteração do arquivo C. Então, esses dois arquivos ficam armazenados, somente as alterações na versão 2. Na versão 3, só houve a segunda alteração no arquivo C. Na versão 4, houve a segunda alteração no arquivo a primeira alteração no arquivo B, e na versão 5 houve a segunda alteração do arquivo B e a terceira alteração do arquivo C. Então, os outros sistemas de versionamento, eles funcionam assim, salvando as diferenças. Só que não é o caso do Git. O Git não pensa dessa forma. Ele considera os dados como um conjunto completo de dados. Então, quando você consolida aquela foto, ou seja, diz assim, isso daqui é o que eu quero. Isso daqui é a versão que eu quero guardar, a versão que eu quero consolidar. A gente chama isso de commitar, certo? De commit. Então, essa forma de funcionar do Git, ele na prática se torna mais eficiente, porque você não precisa ficar verificando alterações entre arquivos. Você tem a foto, você tem a imagem daquele arquivo daquele determinado momento. Então, como é que o Git funciona, né? Então, você pode me perguntar. Então, o Git vai funcionar gravando fotos de arquivos, mas se um arquivo não teve alteração? Se um arquivo não teve alteração, o Git é esperto o suficiente para criar apenas um link para aquele arquivo na versão anterior. É justamente isso daqui que eu estou mostrando. Ó. Aqui você tem aquele mesmo esqueminha, né, onde você vai ter várias versões, nesse caso aqui 5 versões diferentes dos arquivos do seu repositório. Entenda como repositório o local que está sendo monitorado pelo Git em busca de qualquer alteração nos arquivos. Então aqui é o seguinte, ó, você tem 5 versões diferentes, né? E aí você tem 3 arquivos. Quando você faz uma alteração no arquivo A e no arquivo C, e nenhuma no arquivo B, isso a gente vai chamar de segunda versão do seu repositório, né? Das alterações que aconteceram no seu arquivo. Então, ele vai ter uma foto completa do arquivo e não apenas a diferença. O arquivo B não houve alteração, ele guarda um link para o arquivo B. E o arquivo C, houve alteração, ele guarda outra foto completa do arquivo C.
E assim vai. À medida que você vai criando novas versões, o Git vai alternando entre links, caso não existam novas alterações, ou arquivos, fotografias completas dos arquivos. E é assim que o Git funciona. Outra coisa importante é que, como eu já mostrei naquela figura inicial, né, todas as operações, ou grande parte das operações do Git, eles são feitas na sua máquina. O servidor quebrou, você tem a cópia da sua máquina, a cópia do Git. Então você não precisa se desesperar. Tudo isso está armazenado na sua máquina. Quando o servidor voltar a funcionar, você pode subir o seu repositório para o servidor, mesmo que você tenha perdido tudo lá no servidor. Você recupera a última consolidação que você fez, ou seja, o último commit que você fez. Então, por isso que o Git é importantíssimo. O Git tem integridade, né? Integridade, entenda da seguinte forma: integridade, íntegro, é completo, sem nenhuma alteração. Então, quando eu falo que o Git tem integridade, ele quer dizer que são utilizados mecanismos para garantir que os arquivos que você salvou, com as alterações que você fez, estão íntegras, estão completas, não foram alteradas, não foram corrompidas, não foram modificadas. Então, como é que o Git faz isso? Então, o Git ele tem algo que é chamado de checksum, né? Soma de verificação. Então, soma de verificação é uma forma que os cientistas da computação criaram para garantir que um arquivo não sofreu alteração, certo? Então, isso pode parecer um pouco esquisito à primeira vista, mas para a gente, né, todos os meus alunos até agora já viram sistemas binários, né, forma de representação de números binários. E isso tem muito a ver com o tal do checksum, certo? Então, eu vou criar um exemplozinho básico aqui para vocês entenderem melhor o que é essa tal dessa soma de verificação. Então, para fazer isso, olha só o que eu criei, né? Olha só que tipo de ferramenta a gente vai usar. A gente vai usar um editor hexadecimal. Tá aqui o link dele, né? Então, vou copiar ele aqui. Vou colocar ele aqui no meu Google Chrome. Certo? E aí, ó, você vai baixar aqui da China, né? Foco da pandemia. Vamos baixar de lá, porque pela internet não dá para pegar vírus, né? Clicou aqui no download por HTTPS. Você vai salvar aqui dentro da sua pasta. Aqui no meu arquivo já está salvo, então eu não vou perder tempo mostrando como é que faz isso. Então eu vou logo direto aqui através do Windows Explorer, na minha pasta aqui de downloads, e vou descompactar o instalador. Vou extrair tudo aqui, né? Dentro dessa pasta. Vou extrair, HDX Setup, está extraindo. Vai demorar um pouquinho, né? Pronto, beleza, já foi. Então, você vai clicar aqui 2 vezes, né? Se eu estiver indo muito rápido, não tem problema. Você vai pausando o vídeo, vai ficar tudo no YouTube. Você não pode voltar. Se algum conceito não ficar muito bem entendido, você pode voltar e ver de novo, né? Até aprender. Duplo clique aqui, né? No aplicativo, para você instalar. Então, vai abrir a janelinha. Basicamente, vai servir para todas as minhas disciplinas. Você vai colocar sim, certo? E aí você vai clicar aqui em OK. Vai clicar aqui em Next, vai aceitar as informações, né, a documentação, a licença de uso do aplicativo, vai clicar em Next, Next de novo, vai criar um atalho na área de trabalho e Install. Então, rapidamente ele vai instalar, certo? E aí você pode tirar aqui a marcação de ver o arquivo .txt e deixar só para ele lançar, né, executar o arquivo, o editor de hexadecimal, certo? A gente vai fazer um pequeno teste, né? Beleza, criei meu arquivozinho, editor de hexadecimal. Beleza, então o que é que a gente vai fazer aqui, ó? Então, antes da gente usar ele, né, então a gente vai instalar também, ó, o Sublime, certo? Sublime é um editorzinho de texto bacana que eu utilizo bastante, né? Basicamente eu uso para um negócio chamado regex. Quando surgir a oportunidade ao decorrer desse curso, né, de como você utilizar melhor o Sublime, eu vou mostrar qual a importância dele utilizando esse negócio chamado regex, certo?
Então, beleza, né? Vou aqui no meu Chrome e vou baixar aqui o Sublime também. Beleza, baixei aqui o Sublime. Cliquei aqui, coloquei o texto. Vou lá para a versão do Windows, né? Também tem uma versão portável. Vou instalar aqui, não tem problema. 64 bits, né? Na minha máquina. Você vai escolher a versão correta para a sua máquina, né? Basicamente, a maioria dos computadores de hoje em dia são de 64 bits. Então, vou colocar aqui em download, vou mandar salvar. E aí, ele está baixando aqui, né? Já baixou ó, aqui ó, embaixo. Dá um cliquezinho. E aí eu vou instalar o Sublime. Na minha máquina já está instalado, mas só vou mostrar o processo para que vocês possam acompanhar isso daqui. Vou deixar esse aqui ticado. Vou clicar em Next, vou clicar em Install. E aí ele vai reclamar, no caso da minha máquina, né? Porque tem o Sublime aqui aberto. Então vou só fechar ele aqui. Fechei aqui o Sublime. Vou dar um Next. Aí ele vai instalar de novo o Sublime aqui na minha máquina. Tá instalando, beleza. Instalou aqui. Cliquei em finalizar. Eu tenho um atalho aqui, certo? No meu desktop. Certo? Vou voltar aqui, tudo, só para ver se ele criou um atalho aqui na frente. Se ele não tiver criado um atalho, ó, pessoal de informática básica, como é que eu faço para criar um atalho aqui para o Sublime, né? Para o meu desktop. Então você vai aqui, clica aqui no iniciar, vai escrever aqui Sublime. Existem formas diferentes, vai ser dessa forma aqui que eu vou ensinar, certo? Apareceu o Sublime aqui, depois de você estar instalado, aperta o botão direito, vai abrir local do arquivo, dá um clique nele, né? Isso aqui é Windows 10, só lembrando, tá aqui o Sublime. Beleza? Aí você vai só clicar com o botão direito e enviar para a área de trabalho. Então ele vai criar um atalho na área de trabalho, certo? Não vou fazer isso, você vai fazer isso na sua máquina. Não vou fazer isso porque a minha máquina aqui já está instalada. Então beleza, cliquei aqui, está aqui o Sublime, clica aqui 2 vezes. Beleza. Então no Sublime, o que a gente vai fazer? A gente instalou 2 aplicativos. Um é editor de hexadecimal para a gente entender melhor o que é o tal do checksum e o Sublime. Então no Sublime você vai criar um novo arquivo, ó, New File, e aí você vai escrever 3 letras, EAD, né? EAD é ensino à distância, né? Sigla para isso, né? Que é basicamente o que a gente está fazendo, né? Nessa época. Então beleza, vou só minimizar aqui para deixar a tela um pouco mais organizada. Criei uma pastazinha, ó, IFC quarentena. Como é que eu faço para criar essa pasta? Aperto o botão direito, novo. Aqui no desktop, pasta. Ele vai criar aqui, ó, nova pasta. Aí você coloca IFCE, né? Beleza. Vamos deixar ela aqui, certo? E aí, esse arquivo que você acabou de criar aqui, através do Sublime, você vai salvar dentro desse arquivo. Ó. Vai lá em File, Save. Vai lá, área de trabalho. Tá lá, IFCE. E aí você vai chamar ele como file.txt. Vai clicar em salvar. Beleza, tranquilo, né? Então agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai abrir o editor de hexadecimal que a gente acabou de instalar. Clica 2 vezes nele e aqui está ele aberto. Então se você clicar aqui no arquivo abrir, né, na opçãozinha, botãozinho abrir, e for lá dentro da sua área de trabalho, dentro da pasta que você criou de FCE e abrir o arquivo file, o que é que ele vai mostrar, né? Então ele vai mostrar o conteúdo do seu arquivo, certo? Vai mostrar o que a gente chama de representação hexadecimal, certo? O computador faz o seguinte, cada letra que é armazenada no seu computador, ela é armazenada de forma binária, certo? Aqui, ó, números binários. Então, isso aqui é a representação da letra E, a representação através de números binários, que o computador entende. E aqui você está vendo a representação em hexadecimal, né? Aqui tem um byte, né? São 8 bits. Se você contar, vai ser 8 zerinhos ou 1s aqui, né? Tá aqui, mostrando, 8 bits. Beleza. Então, o que é o checksum? Viemos até aqui para mostrar o que é o checksum. O checksum, ele vai fazer uma checagem, certo? Nesse seu arquivo, que eu estou representando através desse programinha aqui de hexadecimal, né? Vai checar os seus arquivos e vai criar um código para ele, que é essa tal dessa soma de verificação. Então, depois, nas outras disciplinas, eu vou mostrar que você faz isso na mão. Mas para agora, para cá, né, não precisa. Então, eu posso vir aqui, ó, em ferramentas,
Tem a opção aqui, aqui em análise, melhor dizendo, checksum. Você clica aqui nele, ó. Você vai escolher o checksum de 8, checksum traço 8 e apertar OK. Ó. O que ele vai fazer? Ó? Então, o checksum, a soma de verificação desse arquivo aqui, do jeito que ele está, é CA, certo? CA é o código hexadecimal. Então, se você precisar gerar, ou seja, enviar esse arquivo por e-mail, né, para um colega seu, você diz assim, você anexa o arquivo e diz que o checksum dele é CA. Beleza. Então, quando seu amigo abrir esse arquivo no computador dele, para ele ter certeza que o seu arquivo não foi corrompido, não houve nenhuma falha na transmissão, ele vai abrir o mesmo arquivo via o programinha de leitor de arquivos hexadecimais, né? Esse editor hexadecimal, vai carregar ele e vai, através dessa opção, gerar um checksum 8 e vai ver se o checksum dele é igual ao que você informou inicialmente. Inicialmente você anexou o arquivo e disse que o checksum dele é CA. Então, se ainda for CA a informação, então você garante 100% que não houve alteração nenhuma. Aí você pode me perguntar, será que não houve alteração? Eu digo, será não, com certeza não houve. Então você pode fazer o seguinte teste, ó. Aqui tem o número 45, vamos editar aqui, ó, nosso bit, né? Vamos mudar isso daqui, ó. Então eu vou só colocar a lupa, né? Só para ficar um pouquinho maior essa parte aqui, para vocês verem como eu estou fazendo, ó. Certo? Ó. Beleza. Então eu vou mudar esse 0 aqui, ó, para 1 e aperto Enter. Beleza. Então o que aconteceu, ó? Alteração. Em vez de estar escrito EAD, GAD. Meu checksum anterior era CA. Então, depois da transmissão do arquivo, se tiver acontecido alguma alteração nesse arquivo, o cara que recebeu pode checar, fazer a mesma checagem de checksum e agora deu CC. Então, quando eu faço qualquer alteração no arquivo, o checksum muda, certo? Então, é assim, você pode fechar o aplicativo, né? Não precisa salvar, certo? Então, é assim que o Git garante que as informações que estão armazenadas estão íntegras, sem falhas, não foram corrompidas, né? Então isso daqui, ó, tá só mostrando o seguinte, ó, que no Git ele tem um checksum, em vez só de ser a letra CC ou CA ou CD, tanto faz, ele vai ter esse código aqui gigantesco, né? 40 caracteres, utilizando caracteres hexadecimais, né? De 0 a 9, de A a F. Então, cada consolidação que você faz no Git, você vai ter um código que a gente chama de hash, certo? Um códigozinho hash que vai garantir, que vai mostrar que aquele arquivo está íntegro, né? Então, o Git, geralmente, ele só adiciona dados. Se você tiver uma pasta sem nada dentro, ele não vai guardar a pasta. O Git armazena arquivos, não armazena pastas. Então, para você criar um repositório, ou seja, um local onde você vai armazenar seus arquivos, você precisa ter arquivo, precisa ter algo dentro, certo? Então, antes de falar dos 3 estágios do Git, né, vou mostrar como é que a gente faz para instalar o Git na máquina, né? Então, para instalar o Git aqui na máquina, eu vou aqui caçar aqui o link. Beleza, tá aqui, controle de versão, tá aqui, ó, o Git for Windows. Então, vou copiar isso aqui, certo? Vou abrir aqui o meu Chrome, vou colocar aqui, colar, e aí, beleza. Vou clicar aqui em Download, ele vai baixar essa versão para minha máquina, não vou salvar porque eu já tenho aqui, né? Depois que você tiver salvo essa versão do Git, 2.26.00, 64 bits, aqui no meu caso. Então, quando ele terminar, a minha máquina aqui está até rápido, né? Então, vamos instalar a partir daqui, ó. Terminar aqui de baixar o Git, vai colocar aqui. E aí ele vai te dar a opção de tu criar através de terminal, né? Os comandos do Git, né? Que a gente chama de Git Bash.
Então, instalou aqui, clicou em cima do Git. Clicou em cima do Git, aperta assim, para dar permissão para instalar na sua máquina. Só lembrando que tudo isso aqui é feito no Linux muito mais rápido. Mas como a maioria de vocês utilizam Windows, né? Então estou fazendo essas videoaulas usando o Windows. Clico aqui em Next, deixa do jeito que está aqui. Clico em Next de novo, Next. Do jeito que está aí, Next, 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 Next. Next. E aí ele vai instalar, né? Então depois que ele terminar de fazer a instalação dele, né? Ele vai criar aqui no desktop o que a gente chama de Git Bash, né? Isso daqui, né? Um atalho para você entrar com os comandos do Git, né? Na minha máquina aqui está um pouquinho lenta, né? Mas beleza, vamos continuando a aula. Está instalando aqui. Voltando aqui lá para a apresentação do Git. Então, beleza, estamos aqui com o Git. Então, basicamente, o Git ele possui 3 estados, que a gente chama de estado consolidado, que é o committed, modificado, modified, e preparado, staged. Então, você vai descendo aqui, ó, o estado consolidado, ou comitado, geralmente aportuguesado, que a gente fala, né? Os dados são ditos consolidados quando estão seguramente armazenados em sua base de dados local. Então, como eu falei, né, quando ele está consolidado, eu tiro uma foto daquele arquivo, um snapshot, né? Então, utilizando os comandos de hash, né, o Git garante que os arquivos que estão armazenados dentro daquele repositório estão íntegros, estão funcionando. Então, quando o arquivo está íntegro, está consolidado, então o estado atual do seu repositório é consolidado, committed. Outro estado que existe no Git é o estado de modificado. Então, inicialmente, quando seu repositório não tem nenhum arquivo consolidado, então isso quer dizer que o Git não está rastreando as alterações do seu arquivo, certo? Depois que ele passa a rastrear, qualquer alteração feita nos arquivos fará com que o Git mude de estado, de consolidado para modificado, certo? Então, qualquer alteração somente nos arquivos que o Git está rastreando faz com que o estado do Git mude de consolidado para modificado. E quando você faz uma alteração no arquivo, você tem um passo intermediário, que a gente chama de staged, preparado. Isso quer dizer o quê? Você pode alterar os seus arquivos e colocar esses arquivos alterados que estão sendo rastreados pelo Git em um estágio anterior ao estágio de consolidação. Esse estágio anterior ao estágio de consolidação é o staged. Vai servir para quê? Imagine que você tem 10 arquivos e você alterou. 10 arquivos estão sendo rastreados pelo Git e você alterou os 10. Só que em determinado momento, por conta, você quer fazer a seguinte coisa. Você quer consolidar apenas 5 desses 10, certo? Você coloca os 10 no estágio de preparado, escolhe os 5 que quer consolidar e consolida. Só isso. Você vai ter 5 arquivos consolidados e 5 arquivos preparados para consolidação. Beleza. Então, basicamente, você tem esses 3 estágios. Comitado, consolidado, ou modificado, ou preparado, né? Então, o fluxo de funcionamento do Git é basicamente isso daqui, ó. Você tem na sua máquina o seu repositório local, certo? E através de qualquer alteração que seja feita no seu repositório local, primeiro ele deve passar do estágio consolidado para o estágio de preparado, para depois ir para o estágio consolidado no repositório do Git, certo? Diretório de trabalho, área de preparação, beleza, então basicamente isso, né? Então, já mostrei como a gente faz para instalar o Git, e aí a gente vai fazer a configuração inicial do teu Git, certo? Ó. Certo? Então, o Git, depois que você instala, ele precisa ser configurado, certo? Toda vez que você consolida alterações no arquivo, ele precisa ser identificado. Quem foi que consolidou?
Então, por isso que é importante você inicialmente configurar seu Git, certo? Então, para a gente fazer isso, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou minimizar aqui, minimizando aqui. Não preciso lançar o Git. Deu next aqui, tá aqui o atalho dele, né, do Git Bash. Criou outro atalho aqui nessa versão mais nova, que eu acabei de instalar, né, não tem problema. Vou colocar essa aqui na lixeira, vou colocar essa daqui para ser nova substituta. Clica aqui no Git Bash, ele abre a telazinha preta, né, o terminal, e aqui, ó, você tem comandos do Git. Vou colocar a lupa só para ficar mais visível para vocês aqui, né? Vou dar um zoom, beleza, ó, aqui ó, no Git. Então, se apertar, escrever Git, apertar o Enter, ó, vários comandos. Quer dizer que o Git está funcionando na sua máquina, né? Então, aqui, ó, estou usando a telazinha preta, né? Para quem já viu a aula de Linux, saiba que comando ls, para quem não viu, né, a aula de Linux, saiba que o comando D, né, já apresentei para os meus alunos de informática básica. Ele serve para listar os arquivos e pastas, né, que estão dentro do seu HD. E o comando ls também do Linux serve para fazer a mesma coisa, ó, certo? Então, comando ls serve para mostrar arquivos e pastas. Então, o meu Git está funcionando aqui, certo? Nessa máquina. Então, a primeira coisa que você vai fazer é configurar o Git com as suas identidades, com a sua identidade, né? Seu nome, seu e-mail, certo? Então, como é que a gente faz isso, ó? Vou puxar aqui para o lado, para ficar organizado, certo? Então, beleza. Então, aqui na sua máquina, você vai fazer o seguinte, ó. Escrever git config -- global user.name, entre aspas dupla, você vai colocar seu nome, certo? Então, vou escrever, ó. Git config -- global user.name, aí vou colocar o meu nome. Vou tirar o acento, certo? Vou colocar, tipo como eu coloco no meu e-mail, certo? Espaço e sem acento. Sérgio S. Vieira. Beleza, configurou. Então, todo o repositório que eu criar a partir de agora, ele será consolidado através do usuário Sérgio S. Vieira. E agora eu vou consolidar, né? Vou configurar meu Git utilizando meu e-mail. Então, git config global user.email, e aí você vai colocar seu e-mail, né? O meu é sergio.vieira@ifce.edu.br. Enter. Pronto. Consolidado, certo? Consolidado. Então, seu repositório, seu Git, né, está instalado na sua máquina, está preparado para ser consolidado com seu nome de usuário e seu e-mail. Certo? Então, tem diversas outras configurações que você pode fazer, né? Inicialmente, eu não vou parar para mostrar isso, né? Mais para frente, pode ser que seja necessário. Então, pelo menos nessa aula de hoje, para não se estender bastante, né? E a gente vai parar por aqui, então, né? Então, a gente viu como é que a gente faz para instalar, né, o Git. E a gente viu como a gente faz para configurar. Eu vou disponibilizar para vocês esse PDF, certo? Com essa apresentação do curso de Git. Leiam por completo. Ativei os comentários lá no vídeo, né, da aula que está sendo apresentada no dia 30/3, certo? E aí vocês comentem, coloquem lá dúvidas, coloquem lá sugestões de como está sendo essa aula, certo? Então, meus caros alunos do IFCE, fiquem tranquilos, quando essa crise passar, voltaremos normalmente com as nossas aulas. E aí, meus caros, daremos continuidade, né, por enquanto, a essas aulas que vão servir para aproximar vocês todas a disciplina, certo? De todas as disciplinas que eu estou ministrando nesse semestre. Então, por hoje é só. Obrigado aí e até mais tarde.